Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui mais uma vez para vocês estarem meditando comigo na Palavra de Deus, e eu estarei lendo aqui o Salmo 122, onde Davi ele diz o seguinte: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é um salmo muito conhecido, muito usado por pessoas, principalmente em denominações religiosas. E é usado para quê? Para defender a presença das pessoas nessas denominações e também em pregações para se referirem àquele ambiente, para se referirem àquele templo de pedra, E muitos, dão a esse capítulo, em suas pregações, eles dão a esse capítulo, falam, que tinha em Jerusalém um templo físico e que Davi estava, se referindo a esse templo físico que tinha naquela cidade. Então, quando Davi fala, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, é como se tivesse acontecido o seguinte: alguém foi lá no palácio de Davi, alguém foi lá na casa de Davi e falou, Davi, vamos para a casa de Deus? Não, meus amados, não. Talvez você tenha ouvido isso, talvez você tenha ouvido alguma pregação sobre isso, mas não é isso que Davi estava falando, O que nós temos que entender na palavra de Deus? Existe, um tema da teologia que é chamado de hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é quando nós analisamos o texto, e nós tiramos a conclusão correta. O que é, mais ou menos, vou explicar para você. É quando nós examinamos um versículo da palavra de Deus e nós tiramos dele o verdadeiro significado, o que ele quis dizer. Para isso nós temos que usar, quando foi escrito, quem são os personagens, para quem foi escrita essa mensagem. Amém? Então você tem que compreender isso. Quando você lê a palavra de Deus, você tem que entender, que você tem que ver em que época foi escrito, para quem foi, quem escreveu, Então, aqui Davi, ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas que casa do Senhor é essa que Davi, ele se refere? Versículo 2. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é bem estabelecida, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Então, quando Davi ele fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Davi ele está se referindo não ao templo, porque não havia templo. Não havia templo. Eu já vou te dar essa referência. Davi ele está falando da cidade de Jerusalém. Ele está falando da cidade. Ele está falando da cidade onde ele estava, que era Jerusalém. Então ele se refere não a um templo, porque não existia. Ele está se referindo à cidade de Jerusalém. Vamos para essa referência que eu te falei? Davi ele desejou construir um templo para Deus. Só que Deus não permitiu. Deus diz o seguinte para Davi. Eu vou ler para você. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas, o próprio tabernáculo. Vamos continuar.
E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação. Porque em casa nenhuma habitarei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Então vejam, amados irmãos, Deus não permitiu Davi construir e Deus falou para Davi: que casa você vai me construir, Davi? Que casa? Você acha que eu quero isso? Você acha que eu quero uma casa para que construa para mim? Você acha que eu quero um templo? Você acha que eu quero, né, uma casa para habitar? Meus amados, Deus, primeiramente, ele já tem um céu como sua habitação. A palavra de Deus diz que muitas vezes até o céu dos céus não podem suportar a sua glória. Então Deus, ele já tem os céus como sua habitação. Como sua habitação. Então aqui Davi, ele é reprovado, ele é repreendido pelo Senhor, dizendo: que casa você me edificarás, Davi? Então Deus já tem o céu dos céus para ser a sua casa, para ser a sua habitação. O paraíso de Deus, né? Então Davi, ele é reprovado. Aqui, quando a gente continua lendo, Deus vai dizer a Davi: Davi, da onde eu te tirei? Deus está dizendo do grandioso poder dele. Deus está dizendo a Davi, né, que da onde Deus o tirou, Davi, da onde Deus o viu, né? Deus não viu Davi quando Davi estava num templo. Deus não viu Davi quando Davi estava, né, num templo de pedra. Não, Davi estava apacentando as ovelhas. É isso que Deus fala para Davi. Eu te tirei da malhada. Eu te tirei de trás das ovelhas. E te fiz ser chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Né? Aí Deus, através do profeta Natã, diz o seguinte. Vamos continuar lendo, mas agora no versículo de número 12, olha só. Quando teus dias forem cumpridos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência. Presta atenção. Um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Estabelecerei o seu reino. Presta atenção nessas palavras. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Aí muitos, né, usam essa passagem e dizem: foi Salomão. Não foi Salomão. Aí eu te pergunto, para te provar que não foi Salomão, eu te pergunto: o reino dele durou para sempre? O reino de Salomão se confirmou? Não. O reino de Salomão não durou para sempre. Então aqui não é Salomão, porque o reino dele não foi confirmado. O trono dele não se estabeleceu para sempre. De quem Deus aqui está falando? Não é Salomão. E eu vou te dar essa prova. 1 Reis, capítulo 11, versículo 11. Olha só, capítulo 11, versículo 11 de 1 Reis. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que ouvi isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Então aqui Salomão, ele já se entregou à idolatria,
a feitiçaria. Aqui, Salomão já tinha se desviado do Senhor. Então, Deus rasgaria o reino, dividiria. Por quê? Por causa do amor que ele tinha por Davi, o servo do Senhor. Então, Deus não rasgaria por completo, dividiria o servo, dividiria o reino. Uma parte ficaria para o reino do norte, outra parte para o reino do sul, né? Então veja, o reino de Salomão não durou para sempre e nem foi confirmado pelo Senhor, como o de Davi. Deus confirmou o reino a Davi, contanto que ele foi rei de Israel até a sua morte, mas a de Salomão não foi. Então, de quem Deus está falando? Quem é a casa de Deus? Quem é o templo do Senhor? Eu vou responder para você a própria Bíblia. É isso que a hermenêutica faz. A própria Bíblia responde a Bíblia, né? A própria palavra de Deus responde. Aquilo que você vê no Antigo e não entende, no Novo é revelado. No Novo, através de Cristo Jesus, nos é revelado. Tudo que está no oculto no Antigo, nos é revelado no Novo, através de Cristo Jesus e dos seus apóstolos. Veja comigo. Em 1 Coríntios, olha o que o apóstolo Paulo ele diz. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em quem? Em vós. Então lá, quando nós lemos lá, em 2 Samuel, quando Deus chegou para Davi e diz: um da tua descendência, esse construirá para mim uma casa, e eu estabelecerei o seu reino. Qual é o reino que foi estabelecido? O reino de Cristo. O reino de Cristo. Te dou outra referência. Qual é aquela rocha que Daniel, num sonho, revela a Nabucodonosor? Qual era aquela rocha, né, que esmaga a estátua que ele construiu, a estátua que ele fez no sonho? Ele era uma das partes da estátua. E Daniel diz: uma pedra, uma rocha, saiu e esmagou a estátua e se tornou um grande monte. Quer dizer, se expandiu. Qual é aquela pedra que esmagou todos os reinados? Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, quem é aquele que nós lemos segundo Samuel, que sairia das entranhas de Davi? Seria rei e estabeleceria o seu reino e construiria uma casa para Deus, que somos nós. Então, esse livro de Salmos, esse cântico de Salmos 122, não é para defender os templos físicos, os templos de pedra, esse local que você chama de igreja. Não, aquele local não é igreja. Aquele local não é igreja. Esse templo que você vai, seja ele Universal, Batista, enfim, não é igreja. Quem é o templo de Deus? Quem é a casa de Deus? Quem é o edifício de Deus, a morada de Deus? O meu e o seu corpo. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Então agora você compreendeu o Salmo 122. Quando você pregar, não entenda, não pregue de maneira errônea, né? Não fale o que é abominação. Pregue a verdade da palavra de Deus. Não defenda aquele templo físico como sendo a casa de Deus. Não, aquele lugar não é a casa de Deus.
nós somos a casa de Deus. E se você ainda não é um seguidor de Cristo, se você ainda não pertence a Cristo, eu convido a você, venha para os caminhos do Senhor. Né? Você é a casa do Senhor, você é a casa de Deus. Né? Você pode se tornar também um templo do Senhor, uma casa de Deus. Para isso, você precisa abrir o seu coração para Deus. Para isso, você tem que permitir Deus entrar em você. Como diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus está batendo. Abra o seu coração, né? Abra a sua vida para o Senhor, porque Ele deseja morar e habitar em você. Amém? Esse é o canal O Poder do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o poder do Evangelho de Jesus. É nos revelar muitas vezes aquilo que está oculto e até mesmo aquilo que muitas das vezes é pregado de maneira errônea. Amém? Que Deus te abençoe.